Vamos aplaudir. Aleluia. Ó, quase apanhei aqui pelas bicotas de vez em quando. As bicotas é de vez em quando, igual os beijão é sempre. Ó. Irmãos, é uma coisa importante. A Eliane, bem, você não sabia, mas a Eliane foi a primeira a fazer sopa para você. Porque você estava internado, você não sabia. A Eliane ficou lá, ela e a Lucimeira. Quem que faz? A Eliane fez a sopinha para ela. E quem conseguiu a galinha, que é a galinha assim, ó, de primeira, né, Elton? Estava tudo danado, o Elton conseguiu a galinha lá com o Mateus. Então agradecer o Mateus também. Todas as outras pessoas que oraram, a Cíntia sempre mandando recados, mostrando os exames para nós, né? Então, tantas pessoas oraram, perguntaram, ligaram, pastor Carlinhos, como é que está? E eu quero agradecer a todos vocês. Quando nós agimos, os céus respondem. Estava passeando ali na porta de casa, e com a Charlotte, estava passeando com ela lá, eu e a Sandra, e a vizinha falou, vem cá pastor, vem cá. Eu falei, opa. Aí cheguei perto e falou assim, cadê na Bíblia que está escrito, faça da tua parte que da minha eu te ajudarei. Eu falei assim, olha, não está escrito isso na Bíblia, mas a Bíblia indica que isso é uma verdade, né? Assim como diz aquele outro ditado, cadê na Bíblia, né? Quem cedo madruga, Deus, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga. Não tem, mas está lá que de madrugada te buscarei. O Senhor nos ajuda desde antemanhã. Então quer dizer, tem algumas verdades nisso. E nós estamos falando aqui, eu lembro que a Meire foi lá com a Sandra, né, Sandra? Você que foi levar a sopinha também, muito obrigado a Sandra. Então nós entendemos aqui por essa passagem de 2 Crônicas que nós temos refletido, que isso é uma verdade. Quando a terra tem uma ação, os céus, provoca nos céus uma reação. Provavelmente por isso Jesus disse assim, ó, o que ligardes na terra, será ligado nos céus. O que desligardes, será desligado. Então, Deus espera, não é que o Senhor está no controle, como o Dudu falou, tudo está ao controle dele. Se nós não reagirmos, ou se nós não agirmos, Deus vai levantar uma outra geração, misericórdia. Porque o propósito dele não pode ser frustrado. Deus levanta um homem, ele não tem uma ação correspondente, Deus levanta um outro homem, Saul e Davi. A gente percebe isso. Agora, a gente percebe isso em toda palavra, que quando a terra age, Apocalipse diz assim, ó, que quando a oração subia da terra para os céus, como um incenso, ela se transformava em taças cheias nos céus. E essas taças eram derramadas sobre a terra e provocavam uma reação. Então a terra precisa agir. E aqui em 2 Crônicas, nós estamos verificando justamente isso. Nós falamos da ação do homem. Quando o meu povo, Deus fala, se vocês fizerem 3 coisas, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, hoje nós vamos ver a reação dos céus. O que vai acontecer? Primeira coisa que Deus fala, eu ouvirei dos céus. Deus fala, segunda coisa, eu perdoarei os seus pecados. E terceira coisa, eu sararei a sua terra. Quantos querem que Deus sare a nossa terra? Dê mais um aplauso a Ele nessa manhã. Deus vai sarar a nossa terra. É promessa, é promessa, é promessa. Então há uma promessa de Deus aqui para o Brasil. Há uma promessa de Deus aqui para as nações. Há uma promessa. Eu vou sarar. Como que o Senhor vai sarar? É um processo. Então aqui a reação dos céus começa com a primeira atitude dos céus para conosco, que é o Senhor dizendo assim, olha, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quando Deus fala isso, eu ouvirei, me dá um sossego, me dá uma paz. Quando Deus fala assim, eu ouvi a sua oração, pronto. Assim, às vezes a resposta ainda nem veio. A coisa ainda nem aconteceu, mas só do fato de Deus ter tido ciência, olha pastor, mas ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, sim, mas atenção àquilo, se voltar para aquilo, se envolver com aquilo, interessar-se ao ponto de agir em favor daquilo, é diferente. Deus escuta tudo, mas nem sempre as coisas caem no coração de Deus, penetram no coração de Deus. Tem muita oração que ao chegar, cai por terra. São impedidas. E uma das coisas que impede Deus de ouvir
é justamente o nosso pecado. Por isso que ele vai dizer isso antes. Vocês precisam primeiro se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Porque se isso não acontecer, os meus ouvidos vão ficar agravados, eu não vou conseguir captar o que vocês estão falando. Não que eu não possa ouvir. Olha o que Isaías vai dizer para nós, no capítulo 52, verso 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. O seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O que acontece não é o braço que está inativo, não é o ouvido que está ensurdecido. Verso 2: as vossas maldades, iniquidades, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Não é que Deus não quer ouvir, ele não pode. Escute isso nessa manhã. Não é que Deus não quer ouvir, não é que Deus não quer fazer, ele não pode. Porque Deus é Deus de princípios, escute e entenda. Deus é Deus de princípios. Ele não pode passar por cima daquilo que é a justiça. Toda iniquidade requer uma justiça, porque senão Deus seria injusto. Então, para que haja uma ação de Deus, é importante que haja da nossa parte um quebrantamento. Porque uma das coisas que impedem Deus de ouvir e agir em nosso favor é justamente a vida, a prática de iniquidade. Presta atenção. Se Deus, nós como um vaso, vamos entender nós como uma panela, e Deus vai derramar bênção sobre essa panela. Imagine uma mulher preparando o alimento na cozinha, e ela pega na pia uma panela que está toda suja, com arroz azedo, né? E ela não limpa essa panela e vai fazer um outro arroz. O que vai acontecer? Vai estragar. Às vezes nós não entendemos, mas Deus quer derramar algo novo, vinho novo, mas nós estamos com a panela suja. Por isso que antes da ação dos céus, precisa haver a ação da terra. E Deus fala, vocês precisam se converter. Eu quero curar, eu quero sarar, mas o problema não é o Covid, o problema não é a saúde externa, é a saúde interna. Vocês estão doentes por dentro. E só há um remédio para isso, arrependimento. E Deus fala, olha, se isso acontecer, se converterdes, eu ouvirei. Pronto, eu ouvirei. Se houver um arrependimento, os céus abrem os ouvidos, é o que está dizendo aqui a palavra. Olha o que diz em Êxodo capítulo 3, verso 7. Diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés, o que Deus falou para Moisés? De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, ou seja, Deus é Deus que vê. Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e olha só o que ele fala, eu tenho também o quê? Escutado. Eu tenho escutado, eu tenho visto, mas não só isso, eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e entendo, compreendo, sei o quanto eles têm sofrido. Agora presta atenção, Deus não tem visto? Sim, Ele tem visto, mas quando é que Deus vai ouvir? No caso de Israel, só começou a ouvir quando houve quebrantamento, quando houve arrependimento, porque eles estavam sendo oprimidos há muito tempo, mas chegou um momento que eles começaram a clamar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que estão padecendo, tá? Aquela expressão, né, do mundo, está comendo pão que o diabo amassou. É verdade, tem pessoas assim, estão comendo pão que o diabo amassou. Por que não fazem nada? Porque não clamam. Aqui Deus já tinha visto, Deus já tinha visto, mas sabe quando Deus começou a ouvir? Quando eles começaram a clamar. Eu tenho escutado o clamor, eu tenho escutado o clamor, e Deus está falando isso para mim e para você nessa manhã. Os meus ouvidos estão abertos. Olha só, quando Deus ouve a nossa oração, o que João fala? E esta é a confiança, certeza, 100%. João fala, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então aqui nós começamos a entender que tipo de oração precisa estar nos nossos lábios. Aquela que está em sintonia com a vontade de Deus. Olha o que Tiago fala a respeito disso. Olha só o que Tiago fala a respeito disso. Vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. E aí então dá aquele choque, né? Nossa, então é só pedir?
Aí ele explica, verso 3, vocês pedem e não recebem? Vocês pedem e não recebem, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então o nosso problema, irmãos, é muitas vezes pedir mal, sem propósito, sem objetivo, fora do projeto de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus. Pedis mal, para quê? Para esbanjares no vosso deleite, nos vossos prazeres. Olha só, antes de eu falar dessa outra parte, perdoaria os vossos pecados, escute aqui. Olha que coisa interessante, você quer ver? Olha Saul, eu fico impressionado com Saul. Saul, a Bíblia diz que Deus mudou o coração dele, era para ser um rei abençoado e abençoador. O que Saul começou a fazer? Primeiro, ele deixou de ouvir a Deus. Ele deixou de ouvir a Deus. Ele não escutava Deus mais. Deus falava com ele, ele não escutava. Deus falava, faz isso e aquilo, e ele não fazia. Ele parou de ouvir os mensageiros de Deus. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor vai falando conosco. De vez em quando, nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, às vezes, que Deus tem que enviar um mensageiro. Por isso que é importante a gente vir na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque de vez em quando a gente tem que levar um saculejo. Deus usa os seus mensageiros. Falava por Samuel, mas ele começou a não escutar mais o Samuel. Aquilo começou a ficar grave. Aí tem os sacerdotes são ministros do altar de Deus. Ao invés dele ouvir os sacerdotes, sabe o que ele começou a fazer, irmãos? Ele começou a matar os sacerdotes. E tem muitas pessoas que estão matando a mensagem de Deus na sua vida. Ele começou a matar os sacerdotes. Saul matou os sacerdotes. Meu Deus, que loucura. Passado esse tempo, ele não escutava ninguém mais. Ele não escutou Davi. Quantas vezes ele perseguindo Davi, Deus entregava Saul nas mãos de Davi, e Davi falava assim, não posso levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Subia numa montanha, gritava para Saul, falava, Saul, por que você está me perseguindo? Deus hoje me entregou você nas minhas mãos, aqui a sua espada, aqui a sua lança, aqui ó, um pedaço da sua capa. Você está louco, você está me perseguindo? Eu sou seu amigo, eu sou uma pulga, você está perseguindo uma pulga, eu não sou nada, você é o rei. O que você está fazendo? Aí naquele momento parece que ele escutava, depois o coração dele se endurecia, ele não escutou ninguém mais. Jonatas, o filho dele, que era um homem de caráter, o filho dele, que estava do lado dele, que seria o herdeiro do trono, falava, pai, que loucura, o que o senhor está fazendo? Ele não escutava, irmãos. Sabe o que acontece? Quando nós não escutamos o que Deus está falando, Deus não escuta mais o que nós estamos falando para Ele. Chegou um momento em que Saul precisou de Deus e começou a buscar Deus. Os inimigos começaram a apertar, ele começou a buscar Deus. Sabe o que a Bíblia diz? E Deus não respondeu mais a Saul. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim, olha, do profundo do seu coração, fala, Deus, misericórdia. Misericórdia. Irmãos, o gerente do banco pode não escutar mais. O vizinho, o pai, a mãe pode não escutar mais. Mas quando Deus vira para mim e para você e fala, não vou te escutar mais. Aí nós estamos perdidos. Deus não ouviu mais Saul. Deus não falou com ele mais. Deus não ouviu mais a sua oração. Misericórdia. Misericórdia. Escute, uma coisa que impede Deus de ouvir a nossa oração. Homens, você é sacerdote do lar. A Bíblia diz assim, você, cabeça do seu lar, cabeça da sua casa, os homens, se você não tratar bem a sua esposa, com respeito, com dignidade, com honra, Deus não vai escutar a sua oração. Aí agora só os homens, a mão no coraçãozinho. Misericórdia, Jesus. Irmãos, quando eu olho para a Sandra assim, vejo que ela está um pouco chateada, eu entro em paranoia, eu entro em parafuso, eu entro em desespero. Falo, meu amor, me fala, o que eu fiz? Eu já ajoelho agora, eu te peço perdão. Homens, nós precisamos tratar muito bem as nossas esposas. Se nós não tratarmos as nossas esposas bem, Deus não ouvirá a nossa oração. Deixa eu falar para você outra coisa aqui que impede Deus de ouvir a nossa oração. A Bíblia diz assim, ó, ao trazer ao altar de Deus a sua oferta, e você se lembrar que tem algum irmão que está chateado com você, que está enraivecido com você, que está com problemas em relação a você,
A palavra do Senhor diz assim, ó, não entregue a oferta no altar, não faça isso. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois que você se reconciliar com seu irmão, vem no altar de Deus e traz sua oferta. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu posso trazer minha oferta, eu posso trazer meu dízimo e minha oferta, mas nos céus isso não é recebido. Se eu tiver problema com os meus irmãos, João vai dizer assim, ó, como é que você pode falar que ama a Deus quando você não o vê e odeia o seu irmão que está diante de você? Se nós temos problemas uns com os outros, vamos resolver? Porque senão os céus não ouvirá a nossa oração. Isso é muito sério. Nós estamos terminando nosso tempo, eu vou ficar só nessa questão do ouvir aqui a oração. Presta atenção. Sabe de uma história que impacta o meu coração? É Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 conta da história de um homem chamado Cornélio. Esse homem chamado Cornélio, ele não tinha uma experiência viva com Deus. Ele não tinha, mas ele conhecia a palavra de Deus. Ele ainda tinha um ranço das coisas de Roma. Ele era um centurião romano. Certamente ele ainda tinha... Ele era um homem religioso, vamos dizer assim, mas ele não tinha uma experiência viva com Deus. Só que mesmo na religiosidade dele, por isso, irmãos, que nós não podemos desprezar pessoas religiosas. Às vezes a pessoa não tem uma experiência com Deus, não tem um conhecimento da palavra, mas nós não podemos desprezar essas pessoas. E a Bíblia diz que Cornélio era só um religioso, ele não tinha uma experiência viva com Deus. Mas ele conhecia a palavra de Deus e ele tinha um temor de Deus no seu coração. Ele tinha uma religiosidade. Sabe o que ele fazia? Ele orava a Deus, mesmo que Deus não falava com ele nem nada, mas ele orava a Deus. Ele orava, fazia lá as preces dele. E quando ele encontrava uma pessoa necessitada, ele ia lá e ajudava, abençoava. Levava uma cesta básica, abençoava aquela pessoa. Um dia, um anjo de Deus apareceu para ele, ele quase morreu. Naquele momento, ele mesmo quis se prostrar diante do anjo, o anjo ficou calmo, porque não tinha aquela experiência, passou, nossa, que coisa maravilhosa. E um anjo apareceu para ele e falou assim, Cornélio, sabe que a primeira coisa que o anjo falou para ele? Cornélio, escuta aqui isso aqui, ó. As suas orações e as suas esmolas chegaram, estão em memória diante de Deus. Irmãos, aquele homem não tinha uma experiência viva com Deus, mas ele vivia aquilo que muitas vezes nós que temos o conhecimento da palavra não vivemos. E a palavra do Senhor diz que mesmo que ele não soubesse orar direito, e nem para quem orar direito, e nem o jeito de orar direito, mas diz que por causa do coração dele, essa oração subia. E Deus ouviu a oração de Cornélio. Quantos querem que Deus ouça a sua oração? Deus ouviu a oração daquele homem, que nem era da igreja, nem era batizado, nem tinha uma aliança com Deus. Deus ouviu, porque aquele homem tinha fé, ele acreditava. O anjo falou para ele assim, vai lá, busca um homem chamado Pedro, ele vai te ensinar o que você deve fazer. Pedro veio, pregou a palavra, eles creram, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados. Aí que eles se transformaram em pessoas crentes, que creram no Senhor. Mas a oração já tinha chegado aos céus. Porque Deus ouve, o pessoal do louvor pode subir. Porque Deus ouve, por favor. Porque Deus ouve, escute você que está em casa, você que está aqui nessa manhã. Deus ouve a oração que é feita com fé, a oração que é feita com quebrantamento, a oração que é precedida de arrependimento. Quando Deus começar a observar o clamor de um povo quebrantado, o clamor de um povo que está arrependido, um clamor de um povo que se humilha na presença dele, que se quebranta na presença dele, os céus vão começar a agir. Irmão, e se os céus começarem a agir, não tem mais para o inferno, não tem mais para a Covid, não tem mais para nada nesse mundo, se os céus começarem a agir. Em nome de... Eu fico pensando, irmãos, sabe, já é impressionante, eles conseguiram uma vacina em 1 ano, isso nunca aconteceu, Deus já tem abençoado, só que eu fico vendo tanta luta, né, tanta luta, sabe, tanta dificuldade para conseguir mais um pouco de vacina, mais um pouco, estava aqui falando com a Fabiana, e seu pai, sua mãe, nossa, ainda não chegou a hora deles, mas está chegando.
tal, essa angústia, sabe? Isso tudo, irmãos, não é só natural, não é só natural. Isso também é espiritual. Essas guerras políticas, isso não é só natural, isso é espiritual. O diabo querendo lançar, sabe, a igreja contra a igreja, irmãos contra irmãos, pastores contra pastores, isso não é só natural, isso é espiritual. A minha, a sua luta não é contra a carne e o sangue, há uma luta aqui, ó. Mas quando os céus começarem a ouvir, quando o ouvido de Deus começar a escutar o que nós estamos falando, e os céus começarem a agir, capeta, sai da frente, porque o Senhor vai operar. Eu quero que você fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. A promessa é do Deus que não pode mentir. Primeira coisa, eu ouvirei dos céus. Irmãos, quando eu escuto essa expressão, isso me dá um sossego tão grande. Escute, feche os teus olhos e abra os seus ouvidos nessa manhã. Deixa eu falar com você. O Senhor está dizendo para mim e para você: filho, filha, eu ouvirei dos céus. O recado está chegando lá, irmãos. O recado está chegando. Você já viu aqueles filmes? Eu gosto muito de filmes que tem uma trama, um suspense policial. E de vez em quando nessas cenas desses filmes, alguém está passando um perigo, um risco, e faz uma ligação, precisa de socorro, e ninguém atende. Você já viu essa cena? Ninguém atende. Você está ligando assim, está tocando, ninguém atende. Ninguém atende. Sabe que muitas vezes a terra está tocando, os céus não atendem, porque a terra ainda não se converteu dos seus maus caminhos. A linha está bloqueada. Mas escuta aqui, quando Deus pegar esse celular, esse telefone e atender a nossa ligação, irmãos, acabou. Eu quero que você tenha uma visão agora. A partir de amanhã nós vamos estar cobrindo 24 horas de oração. Eu quero contar com você. Não vamos deixar nem um pedacinho do dia sem oração. Quero contar com você. Doa do seu tempo, só meia hora, meia horinha. Nós vamos preencher 24 horas de oração. Dá o seu nome lá para o Luquinho, em nome de Jesus. Nós vamos preencher 24 horas de oração. Você vai consagrar a Deus pelo menos uma refeição durante o dia. Se você não pode, você está tomando medicamentos, você está em tratamento, você vai consagrar a Deus alguma coisa. Fala: Senhor, durante esses 10 dias, até o final do mês, meu cafezinho, vou trocar aqui por um leitinho, por um Toddy. Eu não vou tomar o meu café, ou eu não vou comer o meu arroz, como o Zezinho fez. Você vai fazer alguma coisa. Você vai dizer: Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero cooperar com alguma coisa. Eu tenho certeza que Deus ouvirá dos céus. Irmãos, guarda isso no seu coração, visualiza isso. É como se Deus pegando um telefone assim, olha, ou abrindo um celular e botando no ouvido aqui, ó, Deus escutando a nossa oração. Começa, sabe, ter essa visão. Nós vamos ver, em nome de Jesus, pessoas que estão enfermas. Vamos orar muito pela Dona Zélia, irmãos. Nós precisamos orar muito pela Dona Zélia, nossa ovelhinha. Vamos orar. Deus fará um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Vamos orar pela Dona Geralda, pelos outros irmãos que estão enfermos. Vamos interceder. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração nessa manhã. Deixa Ele te encher dessa fé, essa fé que remove os montes. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com Ele quantas coisas? Todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita, à destra de Deus Pai. E sabe o que Ele faz? Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte,
o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Nossa vida já é dele. Nossa vida já é dele. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele o nosso aplauso nessa manhã, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor. Glória ao teu santo nome. Vamos adorar ao Senhor com uma última canção. Vamos adorar a Ele antes de nós terminarmos. Ouvi, ó Deus. Fala para Ele, fala para Ele. O meu Diga para Ele. clamor. Atende. Atende, ó Senhor. Em oração. A minha oração. Ouve, ó Deus. De todo o coração. Ouve, ó Deus. Ouve, Senhor. O meu clamor. Promessa, é promessa, é promessa. Atende, ó Senhor. Minha oração. A minha oração. Espírito enche. Coloque a mão no coração e diga: Espírito enche-me. Espírito Santo. Espírito enche o meu ser. Espírito enche-me. Espírito Santo. Espírito enche o meu ser. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Santo, Santo, Santo. Oh, Espírito, enche meu ser. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê paz. Uma semana de vitória para nós, irmãos. Mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.